O nosso corpo e a nossa voz são as nossas principais ferramentas de comunicação. Mas por que será que a gente tem tanta dificuldade de se comunicar bem por meio destas ferramentas? E digo mais, o que será que o estudo da meia máscara no teatro pode nos ajudar com relação a isso? Olá, meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas da Prefeitura de Jundiaí. Esta daqui já é a nossa 13ª aula. Na semana passada nós falamos sobre a máscara neutra. Isso, a máscara que cobre todo o rosto do ator. Falamos que quando o ator está utilizando a máscara neutra, ele não pode fazer uso da voz e que a principal forma de comunicação dele, usando a máscara neutra, é o corpo. Hoje nós vamos falar sobre a meia máscara. E aí nós vamos falar sobre o uso do corpo e da voz. Com certeza você conhece uma dessas de outros carnavais. Pronto. Agora eu já tô aqui toda paramentada, né? Com os cabelos presos, lembra? A gente falou disso na aula anterior. Os cabelos presos, uma roupa neutra, né? Uma roupa preta, sem nenhuma informação, que vai deixar o nosso corpo neutralizado, né? Para que a gente possa começar a trabalhar a máscara, né? É interessante a gente pensar que a meia máscara, ela cobre, então, a parte superior do nosso corpo, certo? Assim. Ou seja, fazendo uso da máscara, eu posso utilizar da minha voz e do meu corpo. Só que, uma coisa que é interessante a gente pensar aqui é que eu, necessariamente, quando falo que vou fazer o uso da voz, não significa que eu vou fazer o uso da palavra. Com certeza você já viu alguma apresentação circense ou alguma coisa assim, onde o palhaço fazia uso da voz, mas ele não necessariamente falava, ele não tinha um texto, mas sim sons, né? Tipo ou coisas do tipo lá 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 lá, ou só cantava, né? Provavelmente sem uma letra. Ou seja, quando a gente tem o uso da meia máscara, a gente percebe que usá-la amplia as nossas possibilidades de comunicação, seja pela voz, seja pelo corpo. Por quê? A máscara, ela tem uma expressão própria, uma personalidade própria, o que inibe a gente de usar essa nossa máscara diária, né, que é o nosso rosto. Então, se estou brava, aqui ó, a minha sobrancelha fica toda franzida, né? E aí o que acontece? Se eu estou usando a máscara, eu posso estar com a sobrancelha assim, mas quem está me assistindo não vê, né? Ou seja, se eu quiser reforçar essa possível braveza, eu tenho que usar de artifícios corporais ou então no tom da voz ou no tom da vocalização que esse personagem está fazendo. Mas aí você vai perceber que existem máscaras que têm uma expressão muito forte, né? Uma testa muito marcada, né? Essa meia máscara com testa marcada, nariz pontiagudo, né? E aí você vai falar, nossa, mas mesmo que eu fique bravo, essa meia máscara, ela tem uma feição de felicidade ou uma feição de humor, certo? Aí nós vamos chegar num outro ponto relacionado à meia máscara, que é o seguinte, a meia máscara, ela tem uma personalidade e cabe ao ator entender como ele pode usar do corpo dele, como ele pode usar da voz dele para servir a máscara, né? Então isso é muito interessante, porque também exige um tanto que um trabalho de generosidade do ator, para que ele dê corpo e dê voz àquela máscara, e não necessariamente imprima nela suas próprias necessidades.
Interessante como o teatro, em alguns momentos, se confunde com a vida. Lembra que em algumas aulas anteriores eu falei sobre o fato de que a máscara mais nos revela do que nos escondem? É com relação a isso. Afinal, o que acontece? Quando a gente coloca uma máscara, ela limita as nossas expressões espontâneas. Ou seja, a gente vai precisar reforçar alguns comportamentos para convencer o outro, convencer, bem entre aspas isso, convencer o outro dessa personagem. Ai, quantas vezes a gente não faz isso na vida? Coloca várias coisas, é adorno, enfim, mil coisas para convencer o outro que a gente é alguém que a gente não é. Ai, a gente faz isso tanto, né? E é muito interessante porque a pessoa, quando vê um comportamento desse, a maioria das pessoas percebe e ainda até fala, nossa, fulano mascarado, né? Quantas vezes a gente tenta atender uma expectativa a fim de criar uma personagem para ser aceito? O teatro assustadoramente se parece com a vida. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os tipos de palco. E a gente vai perceber o quanto o palco, que é o lugar de onde se vê, né? A gente vai perceber o quanto o lugar de onde se vê interfere na forma como a gente vê. E aí a gente vai conhecer alguns tipos de palco que foram surgindo durante a história do teatro. Então, eu espero vocês na próxima semana. Acesse o site da Cultura de Jundiaí, acesse as nossas redes sociais e fique ligado nas aulas que estão sendo oferecidas pela Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Nós continuamos nas nossas residências, fazendo uso da máscara, cuidando bastante da nossa higiene, cuidando dos nossos queridos, dos nossos amados, dos nossos familiares, mas em breve, com certeza, muito em breve, eu sei, nós estaremos juntos nas salas de ensaio. Combinado? Então, até lá!